Fala, galerinha, tudo bem? Que saudade de vocês, viu? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, bem divertido, que são as equações biquadradas. O que é uma equação biquadrada? Bom, para a gente entender, vamos seguir adiante, tá bom? Bom, as equações biquadradas são equações do segundo grau em que os elementos estão elevados ao quadrado. Então, basicamente, são equações em que todos os elementos estão elevados ao quadrado, tá? Vamos pegar como exemplo aqui. Eu vou pegar aqui a letra A, essa letra A aqui, ó, tá? E vou só colocar ela como elemento quadrado, pode ser? Então, vamos lá, ó. Se eu pegar aqui, tá, x elevado a 4 menos 9x ao quadrado mais 8 igual a zero, certo? O que eu consigo perceber é que, assim, numa equação de segundo grau, é sempre o primeiro elemento, né, é ax quadrado. O segundo elemento é bx e o terceiro elemento é c, né? Só que aqui eu tenho x à quarta e x ao quadrado. De certa forma parece muito difícil, mas você consegue perceber que x à quarta, na verdade, é o x ao quadrado elevado ao quadrado. Lembra que é potência de potência, né? E o x ao quadrado que está no segundo elemento é o x que está elevado ao quadrado também. Então, se o primeiro elemento está elevado ao quadrado, o segundo elemento ao quadrado, o terceiro elemento também posso colocar ele elevado ao quadrado. O que eu posso fazer aqui é simples. Eu posso simplificar isso, tá? Como é que eu simplifico isso? Lembrando, né? É claro que a gente tem que ter um c ali diferente de zero, tá? Mas eu consigo deixar isso aqui de um jeito mais fácil, né? Mais brando para mim. Então, eu seleciono os elementos. Vamos seguir aqui na nossa sequência. Olha só, eu vou fazer uma resolução em que eu faço o seguinte. Eu vou chamar o x ao quadrado de y. Professor, você vai colocar uma outra letra? Vou. Eu vou substituir por uma letra que vai ficar mais fácil para mim, tá bom? Então, ao invés de x ao quadrado, eu vou chamar de y, certo? Em que o y é maior ou igual a zero, tá bom? Ele pode ser zero, mas ele é zero ou mais. Ele não vai ser um valor negativo. Tá bom. Então, olha só. Olha como é que ficou a primeira equação. A primeira parte da equação, essa é a letra A, lembrando, tá? O x ao quadrado, esse x aqui, ó, eu sei que ele é, na verdade, x ao quadrado elevado ao quadrado. Por quê? Porque, ó, se eu multiplicar expoente vezes expoente, eu vou achar o quê? X elevado à quarta. Então, o que me importa, na realidade, é esse valorzinho aqui, ó, o x ao quadrado. X ao quadrado é quem mesmo? X ao quadrado é y, não é? Então, no lugar de x ao quadrado ali, o que eu vou fazer? Eu vou colocar y. Na verdade, o que eu vou ter ali é o quê? Y ao quadrado. Certo? Então, olha o que me ficou aqui. Y ao quadrado menos 9y, porque era x ao quadrado, lembra? Mais 8. Certo? Beleza. Se eu resolver a equação do segundo grau, né, aquela da equação de Bhaskara, tá? Em que eu vou colocar toda a formulazinha, substituir os valores, eu vou achar o y1, que é a primeira raiz, certo? E o y2, que é a segunda raiz. Ok? Bom, se assim, professor, tá, você achou duas raízes, o que você vai fazer? Olha que interessante. Se o meu y ele é x ao quadrado, então no lugar do y, eu coloco quem? X ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 1. Quanto que vale x? As duas possíveis respostas para x, né? Lembra que toda raiz quadrada pode ser positiva ou negativa. Então, ou x é igual a 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1, né? Ou menos 1. Como assim, professor? Pensa comigo. Raiz quadrada de 1 tem duas respostas possíveis. Ou ela é, eu vou colocar assim, é mais ou menos 1. Por quê? Menos 1 elevado ao quadrado é 1.
E 1 elevado ao quadrado também é 1. Tá bom? Esse é um assunto lá do 7º ano para a gente poder lembrar. Tá bom? Vamos lá. Vamos seguir a sequência. E para o y2, né? Que seria a segunda opção, essa opçãozinha aqui de resposta. Ó. Bom, para o y2, nós temos lá aqui x ao quadrado é igual a 8. A raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2, né? A gente já fez essa conta. Então, tá aqui, ó. x3, porque esse aqui é x1 e aqui é x2, né? Esse aqui é x1 e aqui é x2. Eu vou ter que ter o x3 e o x4. O x3 está aqui, ó. x3 é igual a 2 raiz de 2. E x4? Menos 2 raiz de 2. São as duas possíveis respostas, sempre uma positiva e uma negativa, porque é uma raiz quadrada, tá bom? Então, quais são as soluções? Nós temos 4 soluções, por isso que ela é chamada de biquadrada, né? Numa raiz ali, num elemento, numa equação do 2º grau, eu tenho 2 raízes. Na biquadrada, eu encontro 4 possíveis raízes, tá? Quase sempre, tá bom? Vamos lá? Na letra B, tá? Ó, voltando ali, ó. A letra B tá aqui. Eu faço a mesma substituição, tá bom? Então, eu pego o y e substituo o x² na equação. Então, vai ficar como? Aqui, ó, era x², né? Tudo bonitinho. Beleza. Faço a mesma equação de 2º grau. O que eu encontro? y1 é igual a y2, que é igual a 2. Quer dizer que o y1 é 2 e o y2 também é 2. Se os dois valores são iguais, eu tenho 2 raízes possíveis, tá? Professor, mas espera aí, como assim? Você acabou de falar que eram 4. Sim, mas é porque eu vou repetir as raízes. E aí eu não preciso repetir, né? Se elas são iguais, é o mesmo valor, tá bom? Então, vamos lá, ó. Se eu encontrei isso, basta eu pegar lá x² igual a 2. Ó, tá aqui esse 2 aqui, ó, né? Então, qual que é a raiz quadrada de 2? Raiz de 2, né? Lembra que é um número irracional, tá? Então, x1 é igual a x3, que é igual a raiz de 2. x2 é igual a x4, que é igual a raiz menos raiz de 2, tá? Então, as duas possíveis soluções. Então, assim, professor, mas como assim duas possíveis soluções? Bom, lembra lá, x1 e x2, né? x1, vou colocar assim, ó, x, tá? Dentro dessa raiz, vai ficar raiz de 2. Só que na raiz de 2, eu posso ter mais raiz de 2 ou menos raiz de 2. Porque isso aqui era x², né? Como eu tenho os dois possíveis valores, x1 é igual a raiz de 2 positiva e x2 é igual a raiz de 2 negativa, certo? Lembrando, quando é uma raiz quadrada, o menos não fica dentro da raiz, tá? Não existe, tá bom? Bom, e o x3 e x4? É a mesma coisa, o x3 e o x4 é porque ele tem o mesmo valor, né? O x3 e o x4, eles são os mesmos valores, porque eu tenho as mesmas raízes, tá bom? Bom, na letra C, a mesma substituição. Você fala assim, nossa, professor, é só substituir? É só substituir. Se eu pegar e substituir esse elemento aqui, ó, x² por y, eu encontro y, depois eu pego e substituo. 2 vezes. Então, eu substituo para fazer a conta, depois para chegar no resultado eu volto para o valor de x. Então, eu faço a equação de 2º grau aqui, ó, monto a equação, substituo os elementos aqui, y1 e y2 estão aqui, tá? Então, depois que eu encontro os dois y, basta substituir o y por x². Ó. E aí, é só passar para lá e tirar a raiz. Ah, é só um truquezinho. É só você substituir por y e depois tirar a raiz da resposta, tá? Então, ó, x1, raiz de 3, x2, menos raiz de 3, certo? Como eu também tenho as mesmas soluções aqui, no caso, ó, aqui eu teria de tirar a raiz de menos 1. Como o valor aqui já é negativo, raiz quadrada de um número negativo não existe. Então, x não existe nos reais. Logo, essa resposta aqui não é válida, tá bom? Lembra disso, raiz quadrada nunca vai ser um valor negativo. Ela vai ter a resposta negativa, mas eu não tenho um valor dentro da raiz negativa, tá bom? Galera, muito obrigado a todos, um grande abraço
Espero ver vocês em breve, tá bom?